Fala pessoal, Anderson Fernandes por aqui, eu estou aqui com o Jefferson, e o Jefferson que hoje faz o atendimento dos primeiros clientes que nos procurou aqui na Tactus. Recentemente nós tivemos um vídeo que foi gravado pelo Kaiser e antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que obviamente isso aqui não é um vídeo resposta, a Tactus não precisa de forma alguma fazer esse tipo de estratégia, mas é falar um pouco sobre esse vídeo que ele falou sobre o dropshipping e falar um pouco sobre a realidade que nós vemos aqui dentro da nossa empresa, para servir de base para você que está querendo entrar no mercado, para você que está dentro desse mercado, para você que se espelha naquilo que nós produzimos de conteúdo, para poder entender claramente como é que esse mercado está transacionando hoje, tá bom? E dizer, antes de mais nada, na qual o respeito que nós temos por ele, por tudo que ele faz hoje em relação ao mercado, pelo case que ele é de sucesso absurdo, por ser uma pessoa acima da média. Então, deixar claro esse ponto que é importante para poder equalizar o conteúdo aqui desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Nesse vídeo, o Kaiser falou sobre a questão do dropshipping, que ele trabalhou há algum tempo, né, e que ele quebrou a empresa dele. E a situação mais clara que ficou, onde teve muitos comentários e muitos clientes nos procuraram perguntando a nossa opinião, é que ele falou que quem não quebrou vai quebrar, né? Basicamente foi isso, né, Jefferson? Sim, o que a gente tem que analisar é que isso é bem relativo, tá? Não é porque você vai operar com dropshipping, ou você vai operar com e-commerce, você vai operar com cápsulas, com mercado digital, que você vai quebrar, tá? Então a gente não pode generalizar o fato de você ter uma empresa e você operar com ela e futuramente você vai quebrar. Então, nesse ponto, nós discordamos dele, tá? Por esse motivo, não tem como a gente prever que futuramente sua empresa vai quebrar, tá? Porém, nós temos uma grande experiência. A experiência mostra que existem negócios que eles prosperam em qualquer nicho que for dentro do âmbito digital, e tem negócios por questões estratégicas que eles acabam não prosperando, tá? Isso vai acontecer para quem opera com cápsulas, para quem opera com o mercado de infoprodutos, para quem está operando com dropshipping. Então, todo tipo de mercado, você não tem como generalizar que isso vai acontecer. O que a gente percebe, por exemplo, em mais de 5 anos que nós temos no mercado, e observando os nossos próprios clientes, tá? É que os nossos clientes que dominam técnicas de tráfego, eles acabam transacionando entre os mercados. Então, por exemplo, nós tivemos clientes que no passado eles estavam como afiliados, só focados em afiliados, depois se tornaram produtores. Depois começaram a operar no mercado de cápsulas e que hoje estão operando no mercado dropshipping. E que não abandonaram as cápsulas e que muitas vezes não abandonaram também o mercado digital como produtores e que continuam ganhando dinheiro como afiliados, ou seja, clientes que abriram outros negócios. Então, eles tinham um negócio digital, depois eles abriram um negócio conosco, um e-commerce de cápsulas, e nada impede, por exemplo, de amanhã abrir um e-commerce, por exemplo, voltado a cosméticos, que eu vejo que é uma nova onda que nós vamos ter positiva dentro do mercado digital. Ou seja, os mercados eles vão mudando o tempo todo. Então, existem mudanças em relação à venda que você tem, a saturação de alguns nichos, novas possibilidades que surgem, a nova demanda que o mercado determina, novos produtores de conteúdos que acabam ajudando o mercado a ter muito mais conhecimento, e obviamente esse conhecimento de como efetivamente fazer faz com que esses negócios prosperem ou até mesmo se tornem mais saturados. A realidade é essa. Então, não é diferente o que nós vemos no dropshipping do que nós vemos em outros mercados. Nós estamos numa curva ascendente nesse ponto, né? Sim, a gente observa que todo nicho que você vai atuar, ele tem uma curva ascendente. Então, chega uma hora que você chega no pico e ela começa a descer, tá? Então, tem mercados que eles ainda nem chegaram nessa curva ascendente. Tem mercados que já passaram por essa curva ascendente, já caíram um pouco, depois começaram a subir novamente, tá? Então, se a gente for pegar o próprio mercado de cápsulas, teve muita gente que ganhou milhares de reais há um ano, mais ou menos, 1 ano, 2 anos atrás, tá? Só para você ver, teve clientes, por exemplo, que nos primeiros meses chegaram a faturar quase 7 dígitos nos primeiros meses, chegaram próximo de faturar 7 dígitos nos primeiros meses. Ou seja, o cara acabou de entrar no mercado e já estava faturando mais de R$1 milhão dentro desse mercado. Então, ou seja, não dá para você generalizar e falar, por exemplo, que todo mundo vai ter sucesso ou que todo mundo vai quebrar, porque é exagerar demais nesse aspecto. Exatamente. Isso acontece também no mercado de infoprodutos, né? Você pegar 3 anos atrás, a galera que estava entrando forte no mercado de infoproduto, eles estavam ganhando muito dinheiro, tá? E agora o mercado ele deu uma mudada.
Então, para você conseguir realizar vendas de infoprodutos, você precisa ter uma estratégia diferente do que acontecia há 3 anos atrás. Isso por quê? Porque o comportamento do consumidor muda. Então, você também tem que mudar a forma como você vai se relacionar com esse consumidor. Um exemplo prático, só para a gente finalizar relação de mercados que nós estamos fazendo aqui para te ajudar, por exemplo, o que aconteceu no mercado de infoprodutos. Se você vê no mercado, quando eu comecei, inclusive eu sou infoprodutor, e quando nós começamos com ataques nas operações, era impensável que o mercado de infoprodutos tivesse, por exemplo, um evento presencial. E os eventos presenciais tomaram conta do mercado. Sim, tomaram conta. Ou seja, o mercado que mudou, que teve que se ajustar, ou seja, se falava-se apenas em entregar conteúdo digital e se viu que tinha necessidade também de entregar um conteúdo presencial para quê? Para agregar mais valor, para justificar aquela copy mais agressiva, para justificar aquele ticket mais alto, ou seja, o mercado vai mudando. Então não é diferente em relação ao dropship, tá bom? Outra questão, Jefferson, quero chamar a atenção sobre a questão do CDC. Então falou sobre o Código de Defesa do Consumidor, que você vai ser possivelmente condenado porque o cliente não quer esperar e tudo mais. Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, basicamente pode acontecer com qualquer mercado, tá? Experiência com o próprio mercado de cápsulas, nós temos diversos clientes que tiveram problemas com o Código de Defesa do Consumidor, tá? E não foi pouco não. E não foi pouco. E por que a gente pode falar isso? Porque os nossos clientes estão aqui instalados, então, ou seja, as correspondências deles chegam para cá. O cliente do meu cliente liga para nós para reclamar do produto, entendeu? Olha só, o cara vai lá na internet, acha o nosso telefone, entra em contato conosco para reclamar do nosso cliente, do produto do nosso cliente. Ou seja, não é diferente do que acontece em outros mercados. Mesma coisa também no mercado digital. Sim, às vezes a copy, né, ela é tão agressiva que quando o cliente recebe o produto, ele vê que não é aquilo que ele tinha comprado, né? Então ele fica frustrado, aí ele vai lá no Reclame Aqui e vai reclamar, vai fazer um away, quer ligar, enfim. E é uma coisa que acontece em todos os mercados. Não é somente no mercado de cápsulas, não é somente no mercado de infoprodutos e também não é somente no mercado de dropshipping. E o problema da entrega, que foi citado inclusive? Sim, o problema da entrega, tá? 30, 40 dias... Vamos ver. Hoje, se você pegar, por exemplo, comprar um produto pelo ePacket, por exemplo, ele chega no Brasil entre 5 e 10 dias. Tá? Aí entra na própria demora dos Correios brasileiros, né, de entregar esse produto na casa do cliente. Tá? Mas dizer que vai ser 30, vai ser 40 dias, hoje, pela experiência que nós temos, pelo tanto que a gente conversa com nossos clientes, esse prazo já diminuiu muito, tá? Tem casos ali entre 15 e 20 dias, 25 dias estourando, os produtos estão chegando na casa do cliente. Logicamente que vai mudar às vezes, né? Dependendo de qual região do Brasil que esse cliente estiver, tem regiões que têm uma facilidade maior de chegar o produto mais rápido, tá? Mas generalizar que é 30, 40, 60 dias, isso já mudou bastante, tá? Até o próprio mercado de cápsulas avançou muito nesse sentido. E aí, mérito do próprio Kaiser, que conseguiu, através das suas estratégias, de conhecer muito bem o mercado, criar uma logística muito mais ágil nesse processo para atender os seus clientes dentro desse mercado. Ou seja, isso acontece com outros mercados também. O próprio mercado ele vai transacionando numa maturidade e, consequentemente, essa maturidade faz com que sejam melhorados o suporte dado ao cliente, porque o problema não é o cara esperar, às vezes, 40 dias para receber o produto dele. O problema é o suporte que ele não tem. Exatamente. E aí, os problemas que a gente vê em relação ao Reclame Aqui é o problema relacionado ao suporte. A Tactus também trabalha com processos de abertura de empresa, nós também dependemos de situações que não dependem da nossa situação específica, ou seja, não depende da própria Tactus e fazer... Fica fora da nossa alçada. Fica fora da nossa alçada, porque é uma variável incontrolável, mas nós temos por obrigação dar esse suporte ao cliente, o que é uma coisa fundamental que a gente trabalha no dia a dia para poder ajudar, né? Então, basicamente, para a gente poder finalizar, né, é sobre essa questão do assunto relativo à evasão de divisas. Isso é uma coisa assim meio complicado de dizer, né? Porque assim, o que acontece no mercado hoje, de modo geral? Essa questão da utilização do próprio cartão de crédito, de fazer pagamentos lá fora, isso acontece de forma generalizada. Outra coisa também, a venda dos produtos digitais. Os meus produtos, por exemplo, hoje são vendidos na Angola, são vendidos em Portugal, são vendidos dentro da União Europeia, são vendidos dentro do Mercosul. Ou seja, é muito difícil você
falar sobre essa questão de evasão de divisas. Então, você precisa ter um pouco de critério em relação a esse assunto. Por quê? Porque outros mercados também transacionam muito próximo dessa questão quando fazem uma compra de tráfego fora, quando utilizam plataformas. O Facebook mais recentemente se adequou, mas se você pensar que o Facebook vamos falar, de repente, na linha do tempo, 3 anos atrás, os pagamentos todos eram em dólar. Ou seja, você fazia pagamento pelo cartão internacional o tempo todo, porque na verdade o Facebook teve que se adequar ao mercado brasileiro. Então eu vejo, por exemplo, que essas próprias plataformas que nós temos, a cada dia também estão se adequando à própria legislação brasileira, à medida que a própria Receita Federal vê que não pode abrir mão dessa receita. Sim, e tem que criar um processo para isso de fato acontecer. Exatamente. E no mercado de dropshipping, a compra é feita no CPF do cliente. Né? Então você faz a compra e faz o envio diretamente para o cliente. Então muda um pouquinho essa questão também, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Uma coisa que é importante a gente deixar bem claro é que a gente não pode generalizar, tá? Existe assim pessoas que têm interesse realmente em falar, o dropshipping é o melhor caminho no momento, e tem a galera que não acha que o dropshipping é o melhor caminho no momento, porque talvez o dropshipping está influenciando o próprio negócio dessa pessoa. Então a tendência dela dizer que o dropshipping não é um mercado próspero é maior. Tá? Então tem que tomar bem cuidado, tem que ponderar bem o que a gente ouve no mercado. E também não quero dizer também que isso foi a intenção do Kaiser, porque eu acho que ele não precisa disso, acho que ele está extremamente consolidado como a maior referência dentro do mercado hoje de e-commerce aqui no Brasil, na parte de cápsula principalmente, e outros mercados que ele tem desenvolvido, então não é essa questão de falar a respeito disso. E também pelo fato que ele quis mais colaborar com a questão própria dele. Então, obviamente, ele teve uma visão negativa sobre o que aconteceu no mercado dele, e aí ele acabou colocando isso de uma forma geral, diante da visão que ele tem. Mas isso não é diferente do que a gente pode ter em relação a alguma coisa que a gente fez que não deu certo. Eu já tive empresas no passado que não deram certo, que eu falo assim, nunca mais na vida eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque não serviu para mim. Mas não significa que outras pessoas não estão ganhando dinheiro com isso, né? Exatamente. Pessoal, olha, eu espero de fato ter ajudado vocês. Quero deixar claro que a Tactus não está preocupada diretamente com essa questão do dropshipping, porque o dropshipping para nós é apenas um dos segmentos que nós atendemos. Então, ou seja, nós estamos fazendo um vídeo aqui com o objetivo de defender os nossos interesses, porque a gente atua em diferentes mercados hoje digitais e o dropshipping ele representa uma parcela muito pequena dentro da nossa carteira de clientes. Mas o que eu posso te garantir é que os nossos clientes estão crescendo dentro desse mercado. Nesse momento, qual é o cenário atual? É um cenário de crescimento. Os nossos clientes estão performando porque nós vemos que esse mercado está numa curva ainda ascendente. E aí, se você está pensando, acho que é uma oportunidade de você pensar em começar o seu negócio nesse sentido aí, com muita orientação, com muito suporte ao cliente, porque isso vai ser fundamental, né? Com certeza. O último ponto que eu quero deixar bem claro é que nós também não estamos incentivando você a fazer o dropshipping, tá? E o que o Kaiser disse, ele tem razão. O dropshipping não tem legislação. Isso. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Nós criamos uma solução para quem opera com dropshipping, tá? Mas essa solução não é algo milagroso. Tá? Então o Kaiser ele pontuou de forma bem correta sobre isso. É isso aí. Precisa de alguma orientação? Estamos à sua disposição. Obrigado pelos seus comentários. Enfim, se puder colaborar mandando esse vídeo para alguém que possa ajudar, eu agradeço. Muito sucesso e até o próximo conteúdo.